do Senhor Jesus, nós queremos glorificar o Teu nome, agradecer por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Obrigado por estar conosco, obrigado por esta manhã gloriosa, por esse tempo tão precioso, ainda que temos a oportunidade de falar do Teu nome, falar da Tua palavra, expressar com alegria a Tua vontade. Esperamos, Senhor Deus, compreender e entender qual seja a profundidade das Tuas riquezas, compreender, Senhor Deus, qual seja a profundidade do Teu amor, e possamos nos adequar à Tua vontade, Senhor, nesses dias. Toca os meus irmãos que estão em casa, aqueles que vão entrar nessa live, vão estar conosco essa 1 hora aqui, Senhor Deus, dedicados a todos os dias a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela Tua santidade, pela Tua presença, em nome de Jesus. Vamos lá então, gente, glórias a Deus. Estamos felizes, né? Felizes, não adianta ficar triste, tem que ficar feliz, tem que andar para frente, vamos andar para frente. Então é isso que a gente está fazendo, estamos andando para frente, buscando a graça de Deus, buscando a sabedoria do alto, procurando adequar a nossa vida à vontade do Espírito Santo, é isso que temos procurado fazer, né? Então eu quero abrir esse devocional hoje dizendo uma coisa para você. Acredito eu que o Senhor está resgatando em nós a fé simples. A fé simples. O que é uma fé simples, pastor? É a fé que depende de Deus. É a fé que está firmada no que Deus disse. É a fé que não busca os seus próprios interesses. É a fé que acredita nas Escrituras, né? Então, nós acreditamos que o Senhor está resgatando de nós a fé simples. Eu estou muito entusiasmado de ver o crescimento de tantas pessoas, né? Temos aconselhado tantos casais, tantas famílias têm entrado em contato com a gente e tem pedido conselhos, pedido ajuda, e de alguma forma a gente consegue, né, ainda que longe, distante, nossa equipe consegue ajudar. Ontem o pastor Israel, né, melhorou bastante. O WhatsApp agora, você entra no telefone do Mevan, ali no seu WhatsApp, você pode conversar no WhatsApp com todos os ministros do Ministério Mevan. Amém? Você entra aí, tem todas as informações que você precisa. Então liga para o escritório do Mevan e peça ajuda se você não está bem, se você está precisando de um colo, se você está precisando de um cheiro, se você está precisando de uma palavra de vida. Amém, queridos? Glória a Deus. E, querido, o Senhor está resgatando algumas coisas em nós. Hoje eu quero falar de resgate. Aquilo que o Senhor está resgatando em nós. Talvez aquilo que se perdeu no caminho, pela demanda do serviço, por tantas coisas que a gente muitas vezes priorizou algumas coisas que não eram prioridades e deixamos de priorizar algumas coisas que são prioridades para nossas vidas, que nunca vão deixar de ser. É num tempo de transição, nem tudo transiciona. Nem tudo transiciona. Amém? Num tempo de transição, você precisa entender que os princípios de Deus são elementares, eles são bases, eles não transicionam. E outra coisa que eu acho que Deus está resgatando na gente. Primeiro, Ele está resgatando a fé simples. Fé simples. É isso que Deus está resgatando. Segunda coisa, fazer coisas pequenas. O que é que Deus está resgatando de nós? Fazer coisas pequenas. Irmão, a igreja começou na terra, ela fazia um trabalho pequeno, singelo, humilde. Depois ela aprendeu a fazer o trabalho grande, coisas grandes, grandes concentrações, grandes conferências. Só que ela desaprendeu a fazer o trabalho pequeno. Ficou só no trabalho grande. E agora nós estamos aprendendo a fazer os dois, o trabalho grande e o trabalho pequeno, que é necessário. Amém? O trabalho grande e o trabalho pequeno. Não é? A gente precisa aprender a lidar como a igreja primitiva lidava. Ainda que a nossa época de igreja é apocalíptica, não somos da igreja primitiva, nós somos da igreja apocalíptica. Ou seja, o nosso modelo de igreja é o primitivo, mas a nossa era de igreja é apocalíptica. E às vezes a igreja apocalíptica, ela precisa de coisas que a igreja primitiva não precisava, né? Ela precisa de ouro puro, para que ela realmente seja rica, ela precisa de vestes brancas para que ela tampe a vergonha da sua nudez, e ela precisa de colírio para os olhos, para que realmente ela enxergue o que Deus está mostrando. Então o Senhor está resgatando em nós a fé simples e a obra, o trabalho pequeno, porque a obra de Deus não é pequena. Esses dias alguém me ligou uma vez e disse assim: pastor, o senhor prega em igreja pequena? Eu digo, igreja pequena? A nossa igreja é pequena, tem pouca gente. Eu disse, meu irmão,
Não existe obra pequena. Essa obra de Deus é sobrenatural. Você está envolvido na maior obra do universo, que é a obra do Senhor Jesus. Amém? Então, eu vou dar um conselho para você. O Senhor está resgatando. Olha aqui o que eu estou escrevendo, ó. Meu Deus, está vindo agora. Tem que escrever. O Senhor está resgatando em nós a fé simples, a alegria pelo trabalho pequeno, a paixão pela palavra. Porque, irmãos, eu vou dar um conselho para você. Não passe pelas Escrituras correndo. Não passe, porque ela é muito mais profunda do que extensa. Se você passar pelas Escrituras correndo, você não vai ver tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Tudo que Deus tem para fazer na sua casa. A Escritura, ela é muito mais profunda do que extensa. Veja bem, você pode ler a Bíblia toda num ano, mas ainda assim, com a sua vida inteira, você ainda não vai conhecer a profundidade das Escrituras. Amém? Não vai conhecer. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é muito mais profunda do que extensa. Não passe pelas Escrituras correndo. Por quê? Porque ela é muito mais profunda do que extensa. A sua extensão, você pode ler a Bíblia num ano, viu, Micael? Num ano você pode ler a Bíblia toda, mas com a sua vida inteira você não vai descobrir as profundidades das riquezas. E para falar disso, aí eu preciso falar do apóstolo Paulo, que fala em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Amém? Ele diz assim, ó. Romanos 11, 33 diz assim, ó. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente. Amém. Paulo está pregando aos romanos e eu creio que assim no meio da mensagem é tanta revelação, é tanta profundidade das riquezas, que Paulo para e diz, ó profundidade das riquezas. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor, Paulo diz, quem consegue compreender essa profundidade aqui? Quem compreendeu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Querido, isso aqui exemplifica tudo. Paulo está pregando, de repente ele fala, ó profundidade das riquezas. Por isso que eu digo para você, não passe pelas Escrituras correndo, porque ela é muito mais profunda do que extensa. A sua extensão você consegue ler num ano, mas a sua profundidade, ainda com a sua vida inteira, você não consegue descobrir todas as coisas. Por isso o Espírito Santo vive na sua vida. E é tão interessante que Paulo diz assim, ó, porque dele, origem, por ele, processo, para ele, destino, são todas as coisas. Então pense sempre nisso que você estiver lendo as Escrituras. Pense na origem, no processo e no destino. Pense sempre nisso. Quando você lê as Escrituras, por que está escrito isso? Para quem foi escrito isso? Como foi escrito isso? Quando foi escrito isso? Qual o propósito que eu tiro disso para minhas vidas no dia de hoje? Então, querido, é muito profundo isso. Ó profundidade das riquezas. Então é um resgate que Deus quer fazer em você, né? A contemplação da riqueza de Deus, a contemplação da presença de Deus. Tudo isso Deus está resgatando nesses dias na gente. Está resgatando a fé simples, está resgatando o serviço pelas coisas pequenas, está resgatando o amor pela palavra e está resgatando, né, a contemplação, a paixão pela contemplação da glória de Deus. Ó profundidade. E por isso nós temos que testemunhar, né?
Testemunhar. Deus está resgatando também isso nas nossas vidas nesses dias. Testemunhar para quê? Irmão, a palavra testemunho, quando o Senhor diz assim, ó, vós sois minha testemunha. Uma coisa é você ser testemunha do Senhor. A palavra testemunha, ela vem da palavra martus, que quer dizer mártire. Quando o Senhor te chama para ser uma testemunha, Ele não está chamando você só simplesmente para pregar. Ele está chamando você para morrer pela causa, para morrer pelo propósito. Agora, quando a Bíblia convida você para testemunhar ou para contar o que você recebeu, para contar, né? Aquele testemunho, Micael, que você foi curado, aí você diz, pastor, eu preciso testemunhar. O que é testemunhar? A palavra testemunhar no hebraico, ela significa falar para que aconteça mais uma vez. Então, quando você testemunha, eu vou dizer, você estava com câncer, você foi curado. Aí você testemunha a cura do câncer. Você está incentivando as pessoas que têm câncer a buscar como você buscou e foi curado. Talvez nem todas sejam, mas o testemunho serve assim, ó, nós precisamos ser repetitivos. Amém? Nós precisamos ser bem repetitivos. Nós precisamos ser. Precisamos ser repetitivos como? Repetitivos na fé, repetitivos na busca, repetitivos na paixão pela sua presença. Ontem eu fiz uma live aqui com o pessoal do Academy, o pastor Davi Santos, e nós falávamos sobre isso. A luz na mente e o fogo no coração. Porque nós somos bons para causar impacto, mas Deus quer resgatar a continuidade da igreja. Deus quer resgatar o serviço contínuo da igreja. Amém? Então, guarde algumas coisas que Deus quer resgatar na sua vida. Amém? Esses dias de pandemia, esses dias de dificuldade, são um resgate de Deus para que você olhe para dentro e você busque aquilo que você foi perdendo. Não adianta a gente terceirizar o serviço, querido. Terceirizar o serviço é muito mais leve, claro, do que assumir as responsabilidades. Mas Deus tem coisas para você. Amém? Agora, precisa ser feito o resgate. E o primeiro resgate que eu quero deixar para você aqui é da fé simples do Evangelho. O segundo é fazer coisas pequenas ou resgatar o serviço singelo. Aquele serviço que parece que ninguém está vendo e não deve ver mesmo, não precisa. Quando você for sair de casa para ajudar alguém, leve primeiro o seu coração, depois leve a sua câmera. Amém? Não adianta você registrar um serviço se o seu coração não está embutido naquele serviço. Você está mostrando um serviço para os outros. Amém? Essa é a diferença de exibir e manifestar. Quem faz para mostrar, se exibe. Quem mostra o que faz, se manifesta. Pegou? Eu vou repetir. Quem faz para mostrar, eu vou fazer, mas eu só estou fazendo para mostrar. Você está tentando se exibir. E uma pessoa que vive de exibição não transforma uma geração. Agora, quando você vive para manifestar o que você carrega, uma coisa é fazer para mostrar, outra coisa é mostrar o que faz. Quem faz para mostrar quer se exibir. Quem mostra o que faz quer deixar um modelo, quer deixar um testemunho, quer deixar, Senhor Deus, uma oportunidade que as pessoas também recebam e façam também. Amém? Então é um cuidado que nós precisamos ter como igreja. Eu não faço para mostrar, eu tenho que mostrar o que eu faço. Há diferença, pastor? Claro que há. A linha é tão fina que a gente não percebe. Mas há uma diferença de você fazer para mostrar e de você mostrar o que faz. Fazer para mostrar é exibição. Mostrar o que faz é manifestação. Não é? A terra espera a manifestação dos filhos de Deus, diz a Bíblia em Romanos 8:19. Romanos 8:19 diz que a terra espera a manifestação dos filhos. Ela não espera a exibição dos crentes. É a manifestação dos filhos, não a exibição dos crentes. Então, meu irmão, não dá mais para viver de exibição. O Senhor está trazendo luz a nossos dias, luz a nossas vidas. O Senhor está trazendo luz à igreja nesses dias. Então, tudo aquilo que vive de exibição está caindo por terra, para que a manifestação da sua glória se manifeste. Meu Deus. Então, nós devemos assumir responsabilidades de Cristo. Olha o que eu vou falar, parece heresia, mas não é. Nós devemos assumir as responsabilidades de Cristo antes de buscar as bênçãos de Deus. Você quer a bênção do Pai, mas não quer a responsabilidade do Filho. A bênção do Pai está em você se responsabilizar como filho. Queremos o Pai, mas não queremos o comportamento de filho. Né? E a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos. Então, antes de buscar a bênção do Pai,
Busque primeiro o caráter do filho, a responsabilidade de viver como um filho de Deus na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito profundo, gente, é muito forte, porque a igreja, a fila na igreja da bênção, quem vem buscar a sua bênção, quem vem buscar a sua vitória, hoje a bênção do Senhor vai ter que sair. A gente está sempre catando uma coisa que a gente já tem, agora por que a gente não pega? Tem, mas não é nosso. Veja bem, Micael, aí eu sou herdeiro, pronto, chegou aqui no correio aqui em casa uma carta dizendo que eu sou herdeiro de uma herança. Quando eu abro a carta, eu leio, meu Deus, eu sou herdeiro dessa herança. Fico feliz, mas se eu não ir no banco resgatar aquele dinheiro, eu só sei que eu sou, mas eu nunca desfrutarei do que eu tenho, do que é meu. Eu só sei que eu sou, mas eu nunca vou resgatar, nunca vou desfrutar daquilo que eu sou, daquilo que Deus fez comigo na cruz. Por quê? Porque eu não vou, não mergulho, não entro. Eu não assumo a responsabilidade do filho. Eu quero morar na eternidade com o pai, mas eu não quero morrer como filho. Eu quero o caminho da bênção. Então, querido, esses dias, o Senhor quer nos resgatar de um evangelho genuíno para um evangelho simples, que sai da fila da bênção e entra na fila do propósito. Então, o Senhor está nos tirando da fila da bênção nesses dias e nos levando à fila do propósito. Amém? É muito forte. Deus tem ministrado profundamente isso no mundo nesses dias. No mundo. Ah, pastor, mas eu estou vendo assim, Deus está mostrando e Deus está mostrando. Eu acredito que Deus mostra, irmão. Deus mostra mesmo para todo mundo. Agora, o que é que eu estou vendo? Eu só enxergo ou eu estou vendo mesmo? Vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia aí, Marcos, capítulo... eu acho que é capítulo 8. Isso, capítulo 8 de Marcos, versículo 22. Vamos lá. Vamos entrar nesse propósito aqui. Marcos 8, 22 diz assim, ó. Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que lhe tocasse. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, ele tirou ele da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou, vês alguma coisa? Jesus não perguntou se ele estava enxergando, Jesus perguntou se ele estava vendo. Se vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu, eu vejo as pessoas como árvores que andam. Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos e lhe, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. Mandou Jesus ele para casa, dizendo, volta para casa, mas não entra mais na aldeia. Uau, peraí, vamos lá, Micael, vamos resgatar aqui esse texto. Vai lá. Jesus chega na aldeia de Betsaida. Quando Jesus chega na aldeia, eles trazem para ele um cego, na aldeia. O que é que ele faz? Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele tira aquele cego da aldeia. Ele arrancou aquele homem daquela situação. Tirou aquele homem daquele ambiente de cegueira. Tirou ele da aldeia. E ele cuspiu no olho, cara. Sabe o que é cuspir no olho, Mica? É cuspir mesmo. Isso aqui não é só uma tipologia, não. É literário. Isso aqui, ele cuspiu no olho daquele cego. Cuspiu, pôs a mão, orou e disse, e aí? O que é que você está vendo? Ele olhou e disse, eu estou vendo as pessoas como árvores que andam. Querido, quando Deus abre os seus olhos, você não pode ver pessoas como coisas. Porque se você vê pessoas como coisas, você vai tratá-las como coisas. Pessoas não são coisas. Amém? Pessoas você conduz. Amém? Coisas você... A Bíblia diz que você tem que estar sobre todas as coisas. Você está sobre coisas, não sobre pessoas. Pessoas você conduz e coisas você desfruta dela. Você usa as pessoas, você administra as pessoas, você administra as coisas, né? Pessoas você conduz, coisas você governa. Mas a gente não, a gente quer governar sobre pessoas e conduzir as coisas. Quando Deus abre seus olhos, você não pode mais olhar as pessoas como coisas, como cifrão, como números. Quem vai trabalhar com números nos últimos dias é o anticristo, não é os filhos de Deus.
Os filhos de Deus não podem contar mais. Chega de contar, irmão. Chega de contar. Se tem uma coisa que eu tenho que aprender a contar é os meus dias. Quando a Bíblia diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Eu tenho que aprender a contar os meus dias. Eu tenho que viver os dias com ordem, para que eu alcance o coração sábio. Agora, Jesus ele não vai me ensinar. Quantos membros você tem no Mevan, Luiz? Eu sei lá quantos membros tem. Mas você não conta? Eu não. Para que contar? Mas não conta mesmo? Eu não. Para que eu vou contar? Aleluia. Cadê? Deixa eu ver aqui onde é que está aqui. Olha aqui. Capítulo 5 de Apocalipse. Versículo 9 diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, para que o nosso Deus o fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciões, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, que não se podia contar. O número de salvos, irmãos, vai ser milhões, vai ser milhares, amém? Que não se pode contar, não se pode contar. O número de salvos, você não dá. Quantos membros tem a sua igreja? Não interessa quantos membros tem, não se perde em números, querido. Não se perde. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus abre os seus olhos, você não pode ver as pessoas como coisas. Senão você vai tratar como coisas. Pessoas você conduz, coisas você governa. Não substitua isso. Tem gente que está conduzindo as coisas e governando as pessoas. E se só bastasse não só governar, impõe, né? Manipula as pessoas. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Se você ler Marcos capítulo 8, Jesus chega em Betsaida, trazem um cego para ele, né? E ele pergunta, o que que ele gospe? Vamos fazer aqui, fazer o teatro aqui, Mica? Eu vou mostrar como é que faz, que Jesus fez, né? Jesus cuspiu no olho daquele homem cego. E a Bíblia diz que Jesus pergunta, o que tu vês? Ele disse, eu vejo as pessoas como árvores. Jesus, não, peraí, volta aqui. Jesus não perguntou para aquele cego que ele curou. Ele não perguntou, abriu seus olhos? Ele não perguntou, você está enxergando? Mas ele perguntou, tu vê alguma coisa? Porque enxergando ele estava. Mas o Senhor perguntou, o que tu estás vendo? Porque se tu enxergas, mas tu não vê, tu não vai dar a resposta que tu precisas. Um dia Jesus curou um cego de nascença em João capítulo 9. E aí Jesus disse assim, no final do capítulo 9 de João, ele diz assim, eu vim para aqueles que têm vista se tornem cegos e aqueles que não veem comecem a enxergar. Aí tinha os fariseus que perguntaram, nós não somos cegos, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês tinham visto o que Abraão viu. Abraão viu o meu dia e glorificou. Aleluia. Então, para o Senhor, é melhor que você não enxergue do que você enxerga e não vê. Para o Senhor, é melhor que você não enxergue. Se você ler Êxodo capítulo 3, né, quando Deus acende uma sarça no deserto, no Horebe, e Moisés, a Bíblia diz assim, que Moisés olhou e viu que a sarça ardia e não se consumia. Ele não só olhou, ele olhou e viu. Você não adianta só olhar a Bíblia, só olhar a igreja, só olhar a era. Não, você tem que ver o que Deus está tentando te mostrar nesses dias. Você não pode ver pessoas como coisas. Nós fomos chamados, os cristãos foram chamados para conduzir pessoas e governar sobre coisas. As coisas virão sobre ti e te alcançarão e te acompanharão. Não é você que acompanha as coisas, é as coisas que têm que acompanhar você, porque você é eterno, meu amigo. Pegou isso na sua vida? Pegou isso no seu coração? Aí sabe o que acontece? Você sai da religião.
Aí agora você não é mais religioso. Você diz, agora eu estou enxergando, pastor. Você saiu da religião. A minha pergunta é, o que é que você está vendo agora? Não, agora estou no reino, está no reino. Tá, o que é que você está vendo no reino? Não, eu estou na igreja agora, a igreja não é mais liberal e tal. Tá, mas o que é que você está vendo? Você diz que sai da religião, entra no reino, mas não vê? Então você não está no reino ainda, meu filho. Você não está no reino. Você não está no reino. Você precisa ver o que precisa ver e não o que você quer ver. Você precisa ver o que Deus está mostrando, mas agora que você está vendo, que você não é mais cego, mas você não está vendo o que precisa ver e não serve para nada. Amém? Aí você diz, não, pastor, mas antes eu cobrava, antes eu ia pregar, eu cobrava, eu ia cantar, eu cobrava para cantar e para pregar. Não prego mais, agora não faço mais isso, pastor. Acordei, mas ainda gosto da oferta. Você está enxergando, mas ainda não está vendo. Amém? Ainda não está vendo. Querido, nós precisamos discernir o movimento destas realidades que Deus está tentando mostrar para a gente. Nos resgatar para um lugar simples, nos resgatar para fazer coisas, valorizar os serviços pequenos, nos resgatar ao amor à palavra, ao amor às escrituras, nos resgatar para voltar a ser testemunhas, a contar as coisas sobrenaturais. Às vezes a gente tem vergonha de contar uma coisa sobrenatural, porque ninguém vai acreditar. Não acredita, problema seu. Vamos falar do que Deus está fazendo, do que Deus está mostrando. Amém? Vamos guardar o nosso coração, claro, para não entrar em meninice, para não entrar em conversas tolas, em discussões tolas. Mas nós precisamos mostrar sim o que Deus está fazendo nesses dias. Aleluia. Querido, e só tem uma coisa que me organiza para esses dias, é a adoração. A adoração, a busca pelo Espírito Santo, né? O desejo, a paixão pela palavra de Deus. Isso tudo vai organizar o meu interior, como eu disse antes de ontem. Acende uma luz no meu espírito. Amém? Acende uma luz no meu espírito. Tem algumas coisas que você lê na Bíblia e você não entende, né? Mas a luz do Espírito Santo, ela vai trazendo tipologias da Bíblia, vai trazendo condição de você entender aqueles textos. Por exemplo, tem um texto aqui, deixa eu usar isso como exemplo. Tem um texto aqui que eu fiquei vários meses nesse texto. Mas eu fiquei porque eu não entendia, né? Que é Provérbios, você precisa ler isso aqui. Provérbios capítulo 30. Fica comigo aqui, tá, gente? Vamos lá. Provérbios capítulo 30. Espero que você esteja recebendo essa palavra. Você está recebendo essa palavra, meu filho? Você está comendo dessas escrituras aqui? Está recebendo? Está sendo bênção para você? Então vai lá. Provérbios 30. Olha o que diz o versículo 18 e o versículo 19. Micael, eu levei muito tempo para entender isso aqui. Porque eu estava enxergando, mas não estava vendo. A Bíblia, você enxerga a letra, mas você vê a revelação que está por trás daquilo. A essência da sua palavra. E a essência é Ele, é Jesus. Por isso que Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus não estava anulando a lei, ele estava esclarecendo. Jesus é o espírito da palavra, não a regra da palavra. Amém? Jesus é o Espírito, ele disse, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele está dizendo, olha, quando meu pai mandou fazer isso, escrever isso, é como você escreve no WhatsApp. Às vezes você escreve uma coisa, a pessoa do outro lado não compreende, ela acha que ela se sente às vezes até ofendida. Ah, pastor, o senhor escreveu aqui. Não, peraí, você não entendeu o que eu quis dizer. Porque você só entende o que eu quis dizer, você só entende o que eu tenho para dizer pela palavra. Então é muito melhor você olhar para mim e aprender e ouvir do que eu escrever para você. Os escritos são bons, está aqui os escritos, essa é a palavra de Deus. Mas quando a vida da palavra se manifesta dentro de você, é outro nível, meu irmão. Né? Então, às vezes, quando eu quero ser claro no WhatsApp com alguém, com a minha família, que eu uso o WhatsApp para a família e para a equipe, eu tenho que gravar um áudio, porque é melhor eles ouvir do que eles ver as escrituras. Então, se você olhar para as escrituras só com seus olhos naturais, você não vai ver o que ele está mostrando. E você pode até usar a Bíblia para correr atrás de coisa. Você pode até usar a Bíblia para governar sobre pessoas. Mas esse não é o propósito das Escrituras. O propósito das Escrituras é que você olhe a letra e veja a vida.
Você olha a letra e veja a vida da palavra de Deus. E a vida é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Origem, processo e destino estão nele. Origem, processo e destino estão nele, estão na sua palavra. Agora eu não posso. Jesus vem, entrou em Betsaida, tocou naquele homem e disse: o que você está vendo? Ele disse: ó, eu estou vendo as pessoas como árvores. Jesus disse: não pode ver pessoas como coisas. Jesus foi lá e orou de novo e disse: agora? Ele disse: agora eu estou vendo, estou vendo. Jesus disse: então, volta para casa, pode voltar para casa. Mas quando Jesus disse volta para casa, ele está saindo, Jesus disse: mas não entra mais na aldeia. Mas como não entra mais na aldeia? Se ele estava na aldeia, Jesus chega na aldeia, eles trazem o cego, certamente esse cego morava na aldeia. Aí Jesus tira ele da aldeia para curá-lo. Cura ele e diz: volta para casa, mas não entra na aldeia. Mas como que eu vou voltar para casa sem entrar na aldeia, se a minha casa é na aldeia? O que Jesus está me ensinando com isso? Ele está dizendo o seguinte: olha, agora eu tirei você daquele sistema, abri seus olhos, não voltem mais para aquele sistema. Não voltem mais para aquele sistema. Você está entendendo? Não volta mais para aquele sistema. Quer voltar para casa? Volta. Quando a igreja abrir, que puder fazer culto, volta, mas não volta mais para aquele sistema, meu irmão. Não volta mais para a mesma coisa, não volta mais para a mesma vida, não volta mais para aquela... Oh, meu Deus, acorda, Brasil. Não volte mais para a aldeia. Volta para casa, mas não volta para a aldeia. Você quer voltar para casa, você quer voltar para Deus do teu jeito. Você não pode voltar para Deus do teu jeito. Tem gente que impõe: eu vou voltar para Deus se Deus fizer isso, isso e aquilo. Para com isso, rapaz. Não é você que está com a batuta na mão, não. Não é você que governa essa sintonia, não. Quem governa essa sintonia é a glória de Deus. Tem gente que quer voltar para Deus, mas quer voltar do jeito dele. Diz: ah, se Deus fizer isso para mim, eu vou voltar para a igreja. Vai voltar nunca, porque Deus não vai fazer isso para você. Amém? Porque não é você que governa. Quem manda é Jesus, não é você que manda. É Jesus que governa a sua vida, não é você. Jesus não quer só que você enxerga, ele quer abrir seus olhos para que você veja a vida que está na palavra, não é só a letra. Então não ensina a letra sem ter a vida da palavra. A vida é Cristo, a vida é Jesus, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Como que eu vou ensinar as escrituras sem a vida de Cristo dentro de mim? Eu vou ensinar uma igreja, essa igreja vai ser uma igreja chata, xarope, porque só tem letra, mas não tem vida. Ninguém é transformado pelo evangelho, ninguém é transformado pela vida de Deus. Só tem letra, é só ensinos que não fazem eu viver a vida de Cristo. O que é que você está vendo? Ah, eu estou vendo a... Não, você tem que ver corretamente como Jesus está mostrando. Jesus curou aquele cego e disse: volta para casa. Quando ele está voltando, Jesus diz: não entra mais na aldeia. Não entra mais na aldeia. Eu sei que eu tenho que ler Provérbios, né? Provérbios, calma aí que eu vou ler. Mas deixa eu demorar um pouquinho mais aqui. Não entra mais na aldeia, não entra. Você está entendendo? Não entra na aldeia, você foi liberto, abriram-se os seus olhos. Meu Deus, abriram-se os seus olhos. Seus olhos estão abertos agora. Você está entendendo? Seus olhos estão abertos. João capítulo 9. Meu Deus. João capítulo 9 eu vou falar amanhã. Tá? Guarda aí que eu vou falar amanhã. João capítulo 9. Hoje eu vou falar de Provérbios aqui, que tá forte o negócio aqui, meu irmão. Tá violento. O meu trabalho aqui é acender uma luz dentro do seu espírito. É resgatar você para uma fé simples. É resgatar você pela paixão pela palavra de Deus. É resgatar você pela paixão, pelo amor à presença de Deus. É resgatar você para o serviço singelo, para o serviço humilde, para o serviço simples. Se instale, se matricule na escola Aprendei de Mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora, tem coisas, Micael, que se você não estiver enxergando, assim, se você não estiver vendo com os olhos clínicos do Espírito Santo, você não recebe. Como que não? Não, você não desfruta. Por quê? Porque você só desfruta o que entende.
ouvindo alguém o evangelho do reino, Mateus 3,19, ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Então, se você ouve o evangelho, mas não entende, o diabo vem e te rouba. Ele te rouba essa semente, rouba você dali. Mas, quando você entende, você não mendiga mais amor. Quando você entende, você não faz mais algo para se sentir alguém, você não compra amor pelo serviço. Você não faz para ser aceito, você faz porque você foi aceito, meu amigo. Quando você entende isso, você faz porque agora você foi aceito. A glória de Deus pegou você, aleluia. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Eu estou muito animado com isso. Deixa eu ler Provérbios 30, versículo 18. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Há 4 que eu não conheço. Olha as 4. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Pegou aí esses 3 elementos, esses 4 elementos? A águia, a cobra, o navio e a mulher virgem? Rapaz, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu pirei. Eu fiquei meses aqui nesse texto. Digo, Jesus, essas 4 coisas eu também não entendo. Me explica. E aí agora eu quero ser profético. E aí agora tem gente que vai dizer, meu Deus, esse cara até é doido, ele distorce a Bíblia. Não. Isso é dias, irmãos. É dias, é anos de mergulhos profundos. É anos de mergulhos profundos nas Escrituras, de conversa no pé do ouvido com o papai. Amém? Isso aqui eu não aprendi numa sala de aula, isso aqui foi dias, meses de profundidade. Vá para a sala de aula, estude, entra no Mevan Academy, estuda aí, mas pega o que você está aprendendo e leva para o fundo. Não passe pela Bíblia correndo. Não passe pela Bíblia correndo, não passe, porque ela é mais profunda do que extensa. Na sua extensão você pode terminar num ano. Um ano você pode ler a Bíblia toda em meses, mas a sua profundidade, ainda com a sua vida inteira, você não vai conseguir descobrir todos os oráculos de Deus, todos os processos de Deus, todo o amor de Deus, toda a glória de Deus. Você não vai conseguir desfrutar tudo na sua vida inteira, querido. Por isso que a Bíblia é clara quando ela diz que se tudo que Jesus fez e disse fosse escrito, não caberia em todos os livros da terra, não caberia, porque a Bíblia ela é muito mais profunda do que extensa. Mergulhe na sua profundidade. Alguém está comigo aí? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Isso, dá um glória a Deus por essa profundidade dessa palavra. A Bíblia é profunda demais, querido, profunda demais. Então não passe por ela correndo, não passe por ela como se... Amém? Vou acabar ligeiro aqui. Não passe por ela correndo. Mergulhe profundo nas Escrituras. Entra no propósito de Deus profundamente. Aleluia. Vamos lá. Deixa eu explicar sobre esses 4 elementos. Essa palavra foi escrita pelo rei Agur, né? Ele foi o autor ou o compilador. Ou ele estava falando e alguém estava compilando isso, mas ela foi escrita por ele. Rei Agur, né? E a adoração me organiza para entender. E ele está dizendo o seguinte, ó, tem 3 coisas maravilhosas demais e 4 que eu não conheço. Pastor Micael, eu fiquei anos nesse texto. Se nós conhecermos essas 4 realidades da nossa vida, o senhor falou, Luiz, isso aí vai te ensinar 4 realidades. A águia, a cobra, o navio e a virgem. Eu digo, mas como isso, Deus? Ele diz, são 4 interações que nós temos com o reino espiritual e com o reino natural. O Senhor disse, a águia tem a ver comigo, com Deus. A cobra tem a ver com o diabo, né? O navio tem a ver com o povo e com o seu ministério, porque o navio é o seu ministério que caminha sobre o povo, o mar. E a virgem fala da família e da igreja. Porque a igreja ela precisa ser formosa, ela precisa ser imaculada. Então ele começou a falar, Luiz, a águia. A águia é a manifestação da nossa interação com o reino de Deus, que fala das áreas da revelação. A águia anda nas alturas, ela vive para coisas do alto, fala do meu interagir com as coisas do alto, fala das revelações da palavra, fala das coisas profundas, da dependência total de Deus.
A Bíblia é clara quando ela diz em Isaías, meu Deus, Isaías, pastor Micael, Isaías no capítulo 40, versículo 31, diz assim, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso aqui, quando fala, a Bíblia está falando da águia, ela está falando de uma interação de você com Deus. Uma águia na terra, você já viu algum resto mortal de águia? Difícil, né? Você já viu um ninho de águia? Difícil, porque a águia faz o ninho aonde o homem não chega. Porque a águia ela faz o ninho aonde o homem não consegue chegar, né? E nós precisamos gerar filhos espirituais no modelo do céu. Gerar os nossos filhos de uma forma onde o homem não consegue tocá-lo, onde só a glória de Deus permeia sobre a vida dos nossos filhos. Nós precisamos estar como uma águia em constante voos profundos, em constante alturas com Deus. Precisamos sim, precisamos estar como a águia. Olha o que diz Deuteronômio 32, você acha que eu estou doido, mas eu estou meio doido mesmo. 32, versículo 9, diz assim, ó, pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua parte, a sua herança. Achou numa terra deserta, num ermo solitário cheio de uivos. Rodeou, instruiu, guardou-os como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, adeja sobre os seus filhotes e, estendendo as suas asas, toma-os e leva sobre asas de águia. É assim que Deus quer fazer. Deus quer te tomar como asas de águia. Então, quando a Bíblia fala de águia, ela está se referindo, né, numa revelação que eu tive enquanto orava, adorava a Deus por muito tempo mergulhado nesse texto. Ele diz, Luiz, a águia tem a ver com a sua dependência total de mim. Olha para a vida de uma águia, ela adeja os seus filhotes. E aí você vai estudar sobre a águia, você aprende algo interessante. A águia faz o seu ninho num lugar que os homens não chegam. A águia, ela constrói o seu ninho de espinhos. Ela constrói o ninho de espinhos, ela come o animal, mata o animal, porque a águia não é como um falcão que mata por prazer, ela mata para comer. Ela mata, come o animal, pega a pele daquele animal e coloca sobre aquele ninho de espinhos. Ela tem de 2 a 3 filhotes. E quando ela tem os filhotes, ela vai alimentando os filhotes. E à medida que aqueles filhotes vão ficando pesados, aquele pelo vai enterrando nos espinhos e o ninho vai ficando desconfortável, ele já não consegue mais ficar dentro do ninho. E quer saber, ela faz isso de propósito, para você não ficar preso dentro do ninho. Sim, para que você saiba que você tem asas, que você foi feito para voar, não para ficar entre os espinhos. E daqui a pouco a Bíblia diz aqui, ó, Deuteronômio 32, 11, assim como a águia que adeja sobre os seus filhotes. Sabe o que é adejar sobre os filhotes? Ela fica ali guardando, protegendo. Eita, poder de Deus! Ela fica ali guardando, protegendo os filhotes. Aleluia. E a Bíblia diz que ela coloca os filhotes sobre as asas. Viu, Mica? Ela põe a asa assim, coloca o filhote dentro. Vamos dar uma volta com a mamãe aqui. E ela vai, voa com os seus filhotes. Chega lá no alto, ela fecha as asas e deixa. É assim que a águia ensina seus filhos a voar, os seus filhotes. Ela leva eles no alto, fecha a asa e eles vêm rodando até bater asa. Se ela percebe que eles não vão voar, ela passa e pega de novo. E eles estão doidos para voltar pro ninho. Ela disse não. Ela leva seus filhotes sobre as asas. Ela ensina a voar. É assim que Deus está fazendo com você nesses dias. Ele está levando você em lugares altos. Está fechando a asa e está deixando você se bater. Até você descobrir que você tem asas. Até você descobrir que você pode dar voos mais profundos, mais altos, mais intensos na sua presença. Sim, essa palavra me deixa... Há 4 coisas que eu não compreendo. O voo das águias no céu, a cobra sobre a peia, o navio sobre o mar e o homem como uma virgem. Quando você entender essas 4 interações, primeiro é com Deus, né? O Senhor é como uma águia que adeja sobre os seus filhotes. E daqui a pouco aquele filhote de águia, ele descobre que ele pode voar. E quando ele descobre que ele pode voar, pronto, acabou o problema, meu amigo. Você tem asas. Amém? Quem sabe Deus fechou o templo para você parar de depender do templo, depender da denominação. Você tem que depender de Deus. Você tem que depender do Senhor, da sua palavra. Nesses dias o Senhor está fazendo voos altos com você, igreja brasileira. Voos altos com você, igreja do mundo. E está fechando as asas para você saber que você pode voar. Você não tem que voltar para o ninho. À medida que você vai ficando obeso no ninho, aqueles espinhos vão deixando o ninho confortável. Tem muita gente sentada na igreja, é um obeso espiritual, só está ali fazendo peso. Deus quer te ensinar a voar, em nome de Jesus. Outra coisa que ele disse, que ele não entendia,
é o caminho da serpente na penha. Essa é a segunda dimensão, é a atuação concernente às coisas espirituais. A penha, a cobra, ela trafega no meio da onde? Da rocha. Quem é a rocha? A rocha é a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A rocha é Cristo. E a serpente está sempre no meio da rocha. Ela está sempre tentando circular no meio da rocha. Ela circula no meio da penha, no meio dos fundamentos que é a igreja. Sempre vai ter demônio por aí, irmão, querendo tirar a gente do propósito de Deus. Querido, toda a obra de Satanás no meio da igreja, você precisa discernir para atacar. Mas se você conhece o caminho da águia, olha aqui para mim. Se você conhece o caminho da águia, olha aqui que ele diz. Deixa eu ler isso aqui de novo, é muito violento. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, Provérbios 30, 18. Há 4 que eu não conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha. Se você conhece o caminho da águia no céu, não tem problema se a cobra anda no meio da rocha. Por quê? Porque a águia come serpente. A comida favorita da águia é a serpente. E já viu o que é que ela faz? Ela desce, pega a serpente, tira a serpente do território dela e leva ela para o ar. Leva ela para o ar. E naquele território ela tem domínio sobre ela. O nosso Jesus, oh meu Deus, está sentado nas regiões celestiais. Sim, é a nossa águia. Se você entende essa interação, isso aqui é claro, é uma tipologia do que eu estou falando. Se eu descubro o caminho da águia, se eu discerno como a cobra se move no meio da penha, depois ele diz, o navio no meio do mar, é isso que ele fala, não é? Olha aqui. Oh meu Deus, é tanta coisa. O caminho do navio no meio do mar. Mar na Bíblia fala de povo. Se trata de você enxergar as nações. O mar são os povos, né? Por isso que quando Deus foi prometer a Abraão, ele botou o céu para Abraão, as estrelas, e disse, vê se tu pode contar. E depois disse, conta as areias do mar. Você não consegue. Mar fala de povo. E o navio que circula no meio do mar fala do seu ministério. Então nós precisamos aprender a discernir, a conduzir o nosso ministério no meio dos povos. Precisamos a conduzir a partir da vontade de Deus. E por fim, ele fala da virgem. Ele diz o caminho de uma virgem com um homem. O caminho do homem com uma virgem. Virgem fala do meu relacionamento de pureza, que fala da intimidade do meu casamento e, consequentemente, com a igreja do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o marido, Pedro fala isso. Acho que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Deixa eu ver se é mesmo. Eu acho que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Isso é maravilhoso, querido. Você precisa entender essa palavra, porque é muito forte. Não adianta só enxergar, tem que ver. As Escrituras estão mostrando coisas para você. Amém? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Versículo 7, 1 Pedro 3, 7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo ela herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pedro está dizendo que o marido que não cuida bem da sua esposa, que não trata com pureza, com amor, com cuidado, com zelo, nem as suas orações são atendidas. É isso que está dizendo aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Então, como tocar na igreja de forma pura, pastor Micael? Eu tenho que tocar na igreja de forma pura, porque a noiva não é minha, a noiva é do noivo, eu sou só amigo do noivo. Agora, essa frase, amigo do noivo, é tremenda. Porque assim, ó, deixa eu explicar isso para você. O que é ser amigo do noivo? Quando João Batista disse, eu sou amigo do noivo. O noivo não podia ver a noiva até o casamento. Ia lá, se tratava sobre o casamento, mas ele não podia ver ela. Só que ele tinha um amigo que levava os presentes, que levava, olha, ele mandou dizer isso para você, ele mandou dizer aquilo, ele mandou dizer aquele outro. E o amigo tinha que ter um cuidado, porque agora quem interagia com a noiva era ele, não o noivo. E ele tinha que ter um cuidado para não permitir que a noiva se apaixonasse por ele. Porque ele fazia interação entre os dois. E isso acontecia muitas vezes, poderia acontecer, da noiva se interessar pelo amigo do noivo. Então, nós somos amigos do noivo. O cuidado que nós precisamos ter
é não permitir, deixa eu botar os comentários aqui de novo, que a noiva se apaixone pela gente. A noiva tem que estar apaixonada por ele. Eu sou só o amigo do noivo e eu me alegro com a voz do noivo. Você está me entendendo, querido? Então, essas 4 interações, Micael, de o voo da águia no céu falando de Deus, a cobra circulando sobre a rocha falando do diabo, o navio circulando sobre o mar falando do meu ministério, e o caminho de um homem com uma virgem falando da pureza dele no casamento e da pureza no trato com a noiva do Cordeiro. Essas 3 coisas são maravilhosas, e as 3 coisas que são maravilhosas dependem da 4ª. É a pureza no casamento e no meu ministério. Por isso que se eu saio do caminho da obediência, nós temos que entrar no caminho do sacrifício. Deus não quer você no caminho do sacrifício. Deus quer você no caminho da obediência. Você está pegando essa palavra no seu espírito? Por isso, como Jesus em Betsaida, eu quero fazer aqui hoje. Abra seus olhos. Se precisar, Jesus vai cuspir nos seus olhos para abrir seus olhos para que você veja as Escrituras, a beleza que é viver na revelação da palavra de Deus. Quando você enxerga, você vê a letra, mas quando você vê a vida sobre a letra, a vida de Cristo fluindo das Escrituras. Sim, aleluia. Por isso nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essas 4 coisas, se eu aprender essas 4 interações, certamente, pastor Micael, eu vou viver bem. Amém? Eu vou viver bem.